Olá, 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 bom dia. Deixa eu ver se eu acho. Olha esse aqui, gostei. Olha, flores no cabelo. Gente, é muito legal esse aqui. Esse aqui é legal. Estrelas. Não, mas é muito. A gente se distrai muito, né? Borboletas. Olha, isso aqui eu gosto, Beverly Hills. Bom dia, bom dia. Tô testando aqui uns filtros pra ver o que eu vou usar. Nossa, que absurdo. Ai, que horror. Bom dia, bom dia. Eu já vou começar. Hoje eu vou fazer uma aula bem legal, que eu vou falar sobre rotinas, né? O que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, pra gente realmente ter uma vida feliz e produtiva. Fazendo a egípcia, né? Eu gostei desse negócio. Ok, chega de distrações, vamos começar. Bom dia, eu sou a Andréa Moreira, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar sobre essa reprogramação só um pouquinho. Eu quero falar sobre sonhos, né? E preocupações. A gente às vezes tem sonhos, mas tem preocupações, não sabe começar, tá ansioso, acha que o sonho é muito grande, que não vai dar conta, que não é possível, que é difícil. E a ideia aqui é você entender que tudo está no seu controle. É uma programação que você faz e você começa no passo a passo. Então vamos separar, né? A preocupação excessiva é aquela ansiedade, tem a ansiedade produtiva, que faz com que você faça as coisas, você consegue entrar em ação, você consegue realmente realizar, né, o que precisa ser feito. E tem aquela ansiedade que ela é destrutiva. Você está tão ansioso com o futuro que você não consegue nem parar hoje, o presente, e fazer o que precisa ser feito. Então você tem que primeiro identificar que tipo de ansiedade você tem. Aquela ansiedade realmente que é ansiedade de, ai, vou começar alguma coisa, que legal, eu tô aprendendo, eu tô vendo a minha vida acontecer, ou aquela ansiedade que te paralisa, né? Eu falei a semana passada sobre isso. Então, o que que você precisa fazer? Se hoje é o dia primeiro, eu tenho que começar uma nova vida, eu tenho sonhos, eu quero realizar coisas, eu tô parado há muito tempo, eu não tô conseguindo realizar. O que que eu preciso fazer? Primeiro você tem que ter uma rotina, né, pela manhã. Por que que eu vou falar a parte da ciência? Porque às vezes você não acredita ou não quer fazer porque você não entende o que que é isso, para que fazer isso, né? Por que ter essa rotina? Mas é importante que, não importa o que eu falo, tudo que eu falo aqui, se você não colocar em prática, você não vai saber se aquilo serve para você. Então, é importante a gente sempre ouvir alguma coisa que a gente acha interessante, que a gente acha que faz algum sentido, e aí eu coloco em prática, porque daí eu vejo, ok, isso funciona para mim, eu quero mais disso e vou buscar mais conhecimento e tô vendo a minha vida andar. Então, basicamente, o que acontece com uma manhã, com uma rotina? Porque quando você acorda desesperado, atrasado, sem planejamento, sem uma rotina que faça uma higiene mental, para que você seja uma pessoa tranquila para resolver as questões do dia a dia, você fica reagindo. Então, geralmente, teu dia fica uma bagunça, um caos. Você não consegue ter controle, né, da sua vida, dos seus pensamentos, do que você precisa fazer, porque você não tem um planejamento, você não é organizada, e daí você não sabe por que a sua vida não está acontecendo. Aí você acha que é você que não é capaz, que aquilo que você deseja não é para você, porque não está acontecendo. Então é você o tempo todo se responsabilizando pela sua vida. E só assim, quando você entende que é você que tem o controle dos seus pensamentos, do seu comportamento, é você que vai conseguir realmente dar o próximo passo, vai conseguir realmente sair da inércia e fazer as coisas que precisam ser feitas, aí as coisas começam a mudar. Porque quando a gente é pequena,
o que que acontece, né, quando a gente é pequena, até é criança, a gente tem alguém responsável pela gente. Um pai, uma mãe, enfim, alguém da família, ou em qualquer lugar que você tenha vivido, alguém tá te empurrando, alguém tá dizendo o que você tem que fazer. Alguém tá te mostrando o caminho, tá te direcionando. Quando você é adulto, você não tem mais ninguém. É o seu interior, é você com você mesmo. Então é você que tem que determinar o que é o próximo passo, o que você precisa fazer diariamente para você realizar os seus sonhos. Então não adianta você ficar esperando que alguém te diga. Se você não assumir o controle da sua vida, se você deixar que as pessoas ou uma situação ou a economia ou o seu trabalho determine quem você vai ser ou para que direção você vai, realmente a sua vida não vai acontecer do jeito que você imagina e você não vai realizar os seus sonhos. Então, por que é importante ter uma rotina matinal, né? Tem se falado muito sobre isso, mas ele te ajuda a ter uma imunidade emocional, ou seja, você fortalece a sua mente, fortalece aquele músculo do seu cérebro que faz com que você realmente esteja no controle das suas emoções. A gente não controla emoções, né? Mas a gente controla os comportamentos que estão relacionados com as emoções. Ou seja, se você tem esse controle, você sabe o que você está pensando, você está sempre consciente disso, o que acontece? Quando vem um pensamento negativo, porque a gente tem padrões de pensamento, você vai bloquear isso. E você vai conseguir colocar, substituir por um outro pensamento. Então é importante você ter um momento e aí é você que vai determinar qual é esse momento, quanto tempo você precisa para fazer essa rotina matinal, para você fazer uma yoga, para você fazer uma meditação, para você escrever no seu diário alguns pensamentos, algumas reflexões, para você se conhecer, para você ter um momento de silêncio e paz, onde você vai repassar de repente a sua agenda do dia, você vai acordar lentamente, você vai poder tomar um chá, vai poder comer com tranquilidade, mas é um momento seu, onde você vai realmente se harmonizar, se equilibrar para poder realmente dar o próximo passo do dia a dia e fazer as coisas que você precisa. Se você disser que não tem tempo, então acorde 10 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, é você que vai determinar quanto tempo você precisa para fazer essa rotina diária pela manhã. Mas ela é extremamente poderosa e fortalecedora. E eu te garanto, se você fizer por um período de 20 dias, você já vai ver grande diferença no seu dia. E o que eu faço nesse momento, né, nessa rotina do dia a dia? É você se conectar com você. É você passar um momento onde não tem compromisso, não tem preocupações, não tem a correria, é você estar olhando para dentro, para o seu interior e poder realmente se conhecer, poder realmente fortalecer as crenças de que você pode fazer o que você quiser, desde que você faça alguns passo a passo, né? Como esse, por exemplo, uma rotina muito simples. Mas, por exemplo, você tem um grande sonho. Você quer abrir um negócio, você quer parar de trabalhar no seu trabalho, você está insatisfeito, ou você quer mudar um relacionamento, ou você quer começar uma atividade física, uma dieta. Não importa qual seja o seu sonho, qual seja o seu desejo, você acha que aquilo não é para você, você nunca conseguiu realizar aquilo, você nunca conseguiu realmente ir na direção disso. Então, o que você tem que fazer primeiro é começar a se organizar e começar a pesquisar sobre isso. Você não precisa entrar para ação. Quando você olha um sonho lá na frente e acha que ele é muito grande, que ele é muito distante da sua realidade hoje, antes de você tentar se aproximar disso, antes que você comece a se questionar se aquilo é para você, se você dá conta, comece a estudar aquilo, comece a estar em contato com esse assunto. Por exemplo, você quer abrir um negócio. Nossa, você pensa hoje, mas eu não tenho condições, eu não sei como faz, eu não tenho um curso, ou enfim, tantas coisas que você pode dizer, né? Não tenho recursos, não tenho condições, não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho meus compromissos, tenho meu trabalho, eu tenho que pagar um monte de contas, enfim. Bom, primeiro você vai pesquisar o que é, qual é o seu negócio, o que precisa para você
realmente colocar ele em ação. Você precisa ter um lugar, você precisa dominar o assunto, você precisa ter tanto de investimento, você precisa ter uma reserva para ter um caixa, né? Um fluxo de caixa, tantas coisinhas que você precisa, mas você sabe disso? Ou você só está no mundo da imaginação, pensando as dificuldades, achando que aquilo é muito difícil ou impossível mesmo, ou você simplesmente já começou a pesquisar. Às vezes você acha que o monstro é muito maior do que ele é, e quando você coloca no papel, você tem um planejamento, você começa a olhar o negócio com todas as etapas que precisam, aí você começa a entender que, olha, não é tão difícil quanto parece. Não é impossível, é possível. Então eu posso fazer. Mas aí, para o próximo passo de realmente realizar aquilo, é dividir, né, aquelas grandes tarefas, aquilo que está. Você já tem ali tudo, todas as informações, né? Você vai dizer qual é o próximo passo que eu posso dar. Ok, eu já defini o que eu quero. Quando vai acontecer? Como vai acontecer? Tudo isso não precisa mais que 10, 15 minutos por dia para você planejar, para você pensar naquele negócio. A mesma coisa, né? Eu estou trabalhando com um grupo de emagrecimento e tem pessoas que estão esperando começar, né? Eles falam assim, mas quando eu tiver feito isso, aquilo, quando eu tiver tempo. Bom, o tempo não vai chegar para você como você imagina. Você não vai simplesmente organizar tanto a sua vida que vai sobrar tempo. É você que faz o tempo. É você que se organiza. A vida não para você realizar os seus sonhos. É você que faz isso. É você que destina um tempo para fazer aquilo que é importante para você. Tudo é a partir de você. Ou seja, a gente tem a vida que quer, a vida que merece, a partir do que a gente faz. Aquilo que a gente emana, aquilo que a gente realmente vai para ação. Se você não faz nada, você só reage ou você segue o fluxo da vida do jeito que tá, não vai ter mudança, não vai ter transformação. Então, a questão é o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para aprender, para se conhecer, para realmente mudar a situação da sua vida? Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar dizendo que a culpa é do outro ou da situação, porque está muito difícil, porque é muito complicado. Não, não é, depende só de você. E às vezes você está tanto tempo paralisado, está tanto tempo não fazendo algo, que você já nem sabe, né, como dar esse passo. Você não sabe. Bom dia, André. Agora, Alexandra. Agora que eu vi. Não sei se é Alexandra. Bom, mas seja bem-vinda. É, Às vezes você não sabe, porque é difícil dar o primeiro passo. Quando você está muito tempo estagnado, muito tempo parado, realmente não é fácil, mas é possível. Então, começar pela rotina matinal, começar a se organizar no dia anterior. Ok, o que eu preciso fazer? Eu tenho que me desconectar do celular, da internet, das redes sociais, pelo menos uma meia hora antes, uma hora antes de dormir. Eu me preparo para dormir. Eu estou conectada com coisas positivas. Eu não fico vendo notícia, não fico vendo coisas negativas que vão interferir no meu sono, para que eu tenha uma noite de sono tranquila. Eu não fico com o celular do lado da cama que fica me lembrando com notificações, fica barulho ou a luz. Eu simplesmente me preparo para dormir. No outro dia, o que eu faço? Eu vejo. Eu não, a primeira coisa que eu acordo é já olhar o celular, né? Não, simplesmente quando eu tocou o despertador, eu levanto da cama. E por que você não deve colocar soneca? Eu já falei isso em outras vezes. Porque a gente tem ciclos de sono de 70 a 90 minutos. Então, quando você coloca a soneca, você inicia um novo ciclo de sono. E aí o que acontece? Você vai programando o seu cérebro a ficar mais lento, porque você está sonolento, né? Você acorda depois, leva 4 horas para conseguir despertar desse novo ciclo. Então é comprovado cientificamente que quando você interrompe, né? Você acordou,
você já levanta, ele vai deixar você muito mais ativo, muito mais acordado, muito mais produtivo do que se você deixar ali o alarme. Então você já tem que planejar para deixar até o último minuto, para ele te acordar exatamente no momento que é o momento máximo que você tem que levantar para você não cair nessa, né, de deixar mais 10 minutinhos, mais 20 minutinhos. Eu já fiz muito disso, né? Teve épocas que eu deixei. Às vezes eu ficava 30, 40 minutos na cama, apertando aquele alarme, né? E aquilo pra mim realmente era muito mais difícil começar o dia. E quando eu comecei a mudar minha rotina, e isso antes dessas pesquisas, antes de saber, eu instintivamente percebi que eu deveria levantar da cama e ter um momento só meu. E isso aconteceu muito, foi muito claro quando eu tive meu filho. Ele já tem 17 anos, então eu já pratico essa rotina há 17 anos, pelo menos, né? Eu acho que até teve momentos que eu fiz antes, mas esse é o momento mais marcante. O que acontecia? Como eu sabia que depois que ele acordasse eu teria que estar ali lidando com ele, né, o dia inteiro, eu precisava de um tempo só para mim. Então eu acordava 1 hora antes, eu fazia o chimarrão, aí eu ficava bebendo meu chimarrão e lendo e apreciando o dia começar, né? Era muito cedo, então às vezes eu via o sol nascer, então eu começava a realmente estar bem comigo mesmo para começar com o agito do dia a dia. Quando você não faz isso, você acorda já estressada, já atrasada, você não preparou anteriormente, né, o que vai acontecer, então às vezes você não encontra a roupa que você quer, aí o seu dia já fica confuso, você fica irritada porque você depois lembrou que a sua roupa estava para lavar e era aquela roupa que você queria usar, e aí você coloca qualquer coisa, você não toma café, você já sai sem se alimentar. Aí você não sabe porque às vezes você faz uma barbeiragem no trânsito ou alguém fala uma coisa você já fica fora de si, né? Sai do controle. Então tem tantas coisas que acontecem, né? Que a gente não sabe por que acontecem. A gente simplesmente segue o fluxo. A gente simplesmente vai indo sem tomar consciência que é a partir da gente que está no nosso controle. Então, quando você acorda centrada, né, você vai lá, você fica conectada com você escreve seu diário, você faz respiração, você se espreguiça, você cuida do seu interior. Nossa, quando as coisas começam a acontecer, o seu dia, né, realmente começa, você já está bem, você já fez a sua higiene mental, você já se equilibrou internamente. Então você entende que qualquer experiência, ela não é negativa ou positiva, é só uma experiência, é um aprendizado. E aí você começa a ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de como as coisas acontecem. Você não fica reativo, você já é proativo. Você está cuidando da sua vida, está cuidando da sua saúde mental. E depois você está cuidando da sua saúde física. Às vezes você tem tanta responsabilidade, tem tantas pessoas para cuidar, você é uma pessoa que cuida da família, tem um trabalho que te exige muito. Mas se você não cuidar de você, não começar por você, como que você vai dar algo que você nem tem? A gente só dá aquilo que a gente tem, então tudo começa a partir da gente. Então, se a gente não tem essa força interna, né, esse cuidado interior, se a gente não se conhece, se a gente não reforça as nossas competências, a gente não consegue realmente reconhecer todo o nosso valor, ter autoestima lá em cima, fortalecer o auto-amor, o autocuidado, como que você quer cuidar dos outros? Como você quer realizar seus sonhos? Como você quer abrir seu negócio? Como você quer estudar? Como que você quer fazer tanta coisa se você não cuida de você? Então lembra sempre disso, tudo é a partir de você. O mundo que você cria, a sua realidade é a partir de você. Então você tem que cuidar do interior, você tem que se conhecer, você tem que estar feliz, você tem que estar harmonizada, consciente, porque daí as coisas vão acontecer. Então, basicamente é isso, né? Essa rotina matinal, ela fortalece a sua mente, ela te traz aquele poder que a gente precisa para todos os dias estar encarando um novo desafio, para todo dia a gente ter a certeza de que se a gente planejar, se a gente colocar no papel nossos sonhos, né? A gente tem metas, a gente sabe que a gente vai conseguir. E é só um passo de cada vez,
né? Ninguém faz uma maratona já correndo os 42 quilômetros. Não, você começa caminhando, ou você começa dando pequenos trotes, mas você tem que dar esse primeiro passo, senão você não vai chegar lá. Então, em primeiro lugar, é você se conhecer, porque daí também você vai conhecer os seus padrões de pensamento, você vai conhecer os seus hábitos, você vai entender por que você está repetindo coisas que de repente a sua mãe fazia, seu pai fazia, e você não está gostando, mas você faz inconscientemente, né? Porque você aprendeu dessa forma. E como que a gente muda isso? Primeiro você tem que ter a consciência, né? Se você não tiver consciência, se você não vê isso. Uma coisa que eu gosto muito tem uma frase que fala que se você não, você só pode arrumar aquilo que você vê e reconhece, né? E se você só pode reconhecer se você permitir chegar à superfície, né? Porque acontece, muita gente fica em negação a vida toda, não querendo olhar para dentro, porque fala, não, é sempre o outro, é sempre para fora, é sempre a situação, as pessoas, mas nunca eu. Nunca o problema está comigo. Nunca sou eu que não faço, que não tomo a responsabilidade pela minha vida. Sempre é o outro que não me deixa fazer, né? A culpa é minha, mas eu coloco onde eu quiser. Então, quando você quer realmente mudar algo em você que você não está satisfeita, primeiro você tem que olhar para dentro. Ok, a minha vida está desse jeito. O que eu estou fazendo que não está funcionando? O que eu estou fazendo? E não é de errado, não é? Aqui não estou dizendo que é certo ou errado. Simplesmente qual o comportamento que você está tendo repetido, que já se tornou um hábito, né? Que está impedindo você de fazer o que você precisa fazer para ser feliz, para realizar os seus sonhos. Vamos supor, você tem a vontade de. Vou dar um exemplo. Você quer passar num concurso. E aí você realmente não está estudando. Então você sabe, internamente você sabe que não vai passar, né? Porque tem gente que se prepara anos para algum concurso. Mas todo dia você chega em casa do trabalho e você vai ver televisão. Ou você se sente tão cansado que você vai comer, e aí daqui a pouco você senta na frente da televisão e morre ali, né? Em vida, porque você tá ali vegetando, você tá ali anestesiado, você não tá querendo fazer mais nada. Ou senão você tá com as rotinas do dia a dia, né? Às vezes você tem que ajeitar a casa, você tem filho, você tem um monte de coisas para fazer e você justifica isso, e tá certo. Mas qual é a rotina certa para você incorporar que vai te permitir estudar? Então, se você vê que à noite não é possível, porque você tem compromissos, você tem responsabilidades, você tem que cuidar da família, ou você está muito cansado, às vezes é isso, você está muito cansado, você não consegue mais assimilar nada, tá tudo certo. Mas o que eu posso mudar nesse meu dia? Ok, se eu não consigo à noite, então por que eu não posso acordar mais cedo? Por que eu não posso mudar que eu consiga fazer essa rotina pela manhã de estudo? Ou por que eu não posso fazer na hora do almoço? É muito melhor você ter meia hora para estudar todos os dias do que não fazer nunca, né? E final de semana, como que você vem dizer que não consegue estudar no final de semana? São 48 horas que você tem à sua disposição para você organizar do seu jeito, para você incluir uma rotina de estudos. Você está vendo onde eu quero chegar? Então, você pode dar a desculpa que você quiser, mas para começar depende só de você. Para fazer acontecer só depende de você. Não adianta as pessoas te darem o dia perfeito. Alguém pode até planejar para você tudo que você vai fazer, mas se você não colocar em prática, não vai acontecer. Então é você que tem que olhar a sua realidade, olhar os seus compromissos, olhar como que você está cuidando do seu dia, quanto tempo você está gastando nas redes sociais, quanto tempo você está com os amigos, quanto tempo você gasta com a sua família, quanto tempo você cuida da sua saúde, porque às vezes você está tão cansado, você está acima do peso, e você não cuida disso, você come um monte de alimentos porcaria que não te dão energia, pelo contrário, roubam a sua energia. E aí você tem que olhar a sua rotina como um todo e ver, ok, eu preciso mudar isso, isso, isso. Você tem que confrontar com essa verdade. Se a gente não está consciente disso, a gente não consegue ver o que precisa mudar,
Acha que não dá certo, que nada vai acontecer, realmente não vai. Então, primeiro é olhar para dentro e essas rotinas pela manhã fazem com que você tenha mais clareza. Você consegue realmente olhar o seu dia, olhar a sua vida, olhar para você e ver o que você precisa melhorar. Está no seu controle. Então fica tudo muito mais lindo quando você pensa, ok, hoje é um novo dia e cada dia é uma oportunidade ótima, porque tá tudo limpo, tudo aberto, é uma folha em branco para você começar a escrever sua história. Olha que lindo isso, né? Quando você pensa que cada dia é uma oportunidade para você viver aventuras, você criar seus sonhos, para você realmente caminhar na direção daquilo que você quer. E para isso você tem que estar saudável, você tem que cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua atividade física. Porque como que você vai realizar seus sonhos se você está preocupado que você tá, de repente, não consegue nem subir uma escada e você já tá lá passando mal e você tá tomando remédio? Como que você vai ter um futuro se você não cuida da sua vida financeira? Se você não cuida realmente se você tá no teu trabalho que você gosta ou se ele vai te manter. Porque hoje em dia, com o futuro do trabalho, a gente não tem garantia de nada, né? Tá? A menos que você seja concursado, né? Você não sabe amanhã se vai ter um trabalho. Então você está se qualificando, você tá se atualizando, né? Você está realmente consciente do que está acontecendo ou você está esperando, se me mandarem embora, eu faço isso, né? Precisa. Porque se a gente é a dona, né, e responsável pela nossa vida, a gente é que decide quando eu quero ir embora daquele trabalho, né? Eu decido, não é a situação, não é eles que vão me mandar ou vão decidir agora você não serve mais para nós. É você, né, que decide, eu não quero mais estar aqui, eu quero ir para um outro lugar. Então tudo isso é importante. Você o tempo todo no controle da sua vida. Você que determina o que eu quero, para onde eu vou, o que eu quero fazer. Então, às vezes, outra coisa que também pode acontecer, às vezes você tá com alguém, né? Isso acontece muito. Você tá num relacionamento, tá lá a vida estabilizada, né? Vocês têm as rotinas de vocês têm um padrão, mas você tá insatisfeito, você não tá gostando mais, você não quer mais aquele tipo de vida. Você acha que alguma coisa precisa mudar, mas você olha pro lado e a pessoa que tá com você não quer essa mudança. Pra ela tá tudo bem, tá satisfeita. E aí você fica se sentindo mal porque quer mudar, ou você não tem força para mudar porque aquela pessoa tá ali te segurando como uma âncora. Mas é assim, a responsabilidade da sua vida é você, certo? Quando você casa com alguém ou está com alguém, não quer dizer que você assumiu aquela pessoa como parte de você. Não, ela está junto com você, mas ela não é parte de você. Então é você independente daquela pessoa. Mesmo que vocês estejam muitos anos juntos, se você viu que você mudou, que você cresceu, que você não está satisfeito mais com aquela realidade, então parte de você. Existem dois caminhos que vão acontecer. Ou a pessoa percebe essa mudança e vai junto com você, ou ela fica. E aí é uma decisão sua. Eu quero ficar parado com essa pessoa aqui ou eu quero caminhar para frente. Cara, cada decisão tem uma responsabilidade, cada responsabilidade tem uma consequência, né? Então não adianta você achar que não vai mudar a dinâmica, porque vai. Mas você está pronto para arcar com as consequências? É isso também. Você quer pagar o preço da mudança? E aqui eu não estou dizendo que você vai separar, não necessariamente, mas vai andar em outra. Cada um vai andar num momento diferente, vai estar, né, num grau de evolução diferente. Mas você tem que entender que se você quer ser feliz, você não pode depender do outro. Tudo depende de você. Então, se você está num relacionamento que não está a coisa fluindo, faça por você. Faça aquele curso que você sempre sonhou, busque um outro trabalho, cuide da sua saúde, da sua alimentação, sabe? Esteja bem, esteja na sua melhor forma, porque daí o outro vai se sentir incomodado. E você não precisa chamar, quer dizer, você pode dizer, fazer um convite, né? Vem comigo nessa nova jornada, vamos experimentar coisas novas, vamos realmente se movimentar, vamos fazer as coisas acontecerem diferente. Às vezes a pessoa quer fazer, às vezes ela não quer, às vezes ela não está pronta. Então comece o movimento você. E aí você falta a palavra,
pelo modelo, né? Pela. Oh, meu Deus. Faltou a palavra aqui. Ai, quando a gente mostra alguma coisa, a gente tá sendo um exemplo. Ah, pelo exemplo, lembrei. Pelo exemplo, você tá mostrando o caminho. A pessoa olha pra você e fala: Caracas, você tá ficando melhor. Interessante isso. Eu quero isso pra mim também. E aí começa o movimento. E aí vocês se encontram novamente. E aí vocês andam juntos. E aí é muito lindo, né? Porque quando um influencia o outro positivamente. E é engraçado, né? Porque às vezes você tem a tendência de sempre estar indo para um lado é, mais não tão positivo, né? Eu vejo casais, olha que legal, né? Eu vejo casais, às vezes, uma pessoa é toda fit, toda sarada, se cuida, tem uma vida ativa, aí conhece outra pessoa que não é. E aí, às vezes, ela vai pro mundo dela, ela deixa de ser ativa, ela deixa de fazer atividade física, ela deixa de comer coisa legal pra ficar no mundinho da outra pessoa. Porque sempre alguém abre mão, né? Sempre alguém acaba indo pro lado do outro. Então, que você puxe, né? Que você seja a pessoa que vai trazer a pessoa pro lado bom, digamos, da vida, do lado mais saudável, mais produtivo, não ficar lá vendo a vida passar, mas vocês tomando ação. Então, olha que rico isso, né? Olha que interessante que a gente começar a influenciar positivamente as pessoas pelo nosso exemplo, pela forma como a gente conduz a nossa vida, porque a gente tem bons hábitos, a gente se conhece, a gente se permite, a gente é feliz, a gente está fazendo aquilo que nos realiza, a gente está vivendo de propósito, não vivendo de qualquer jeito, não vivendo simplesmente qualquer vida. A gente escolhe a vida, né? Escolher a vida é realmente fazer o que precisa ser feito, é pagar o preço. Isso é muito lindo, né? Você conseguir fazer isso, ser corajosa ou corajoso para viver a vida que você escolheu e não simplesmente deixar a vida te levar. Então é isso. Basicamente você, com a sua rotina diária, você consegue se conectar com o seu interior, se conhecer. Você consegue descobrir quais são as coisas que são importantes para você, quais são os seus valores, quais são os seu modelo de pensamento, quais são os seus padrões de comportamento. E aí você começa a fazer pequenas alterações diárias. Né? Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. A mudança não precisa acontecer. Não vai ser, amanhã, ponto. Eu vou mudar a minha vida inteira. Não. É uma coisa de cada vez. E quando você vê daqui a um ano, você vai ver o quanto transformou, quanto você já é diferente, o quanto você andou, o quanto a sua vida melhorou, o quanto a sua saúde, você internamente. Você vai estar com a autoestima elevada, você vai estar cultivando o seu amor próprio. As pessoas vão começar a perceber essa luz, essa energia. Olha quanta coisa legal. Então só depende de uma decisão e não espere que o mundo esteja perfeito, que quando tiver acontecido isso eu vou fazer, quando aquilo acontecer, quando aquela pessoa blá blá. Não, não espera, porque não vai acontecer. Vai acontecer no momento que você tomar a decisão. E a vida muda no momento da sua decisão. No momento que você decide dar o primeiro passo. No momento que você decide realmente fazer acontecer. Então é isso, tudo depende de você, né? Já falei isso várias vezes, mas é porque o mundo tá cheio de lixo, né? Então você tem que começar a limpar esse lixo de você, começar a olhar quem você é, porque todos nós temos talentos, todos nós temos qualidades incríveis. E aí você trabalhar essas qualidades para você conquistar aquilo que você quer. E aí, meu bem, qualquer coisa que você desejar vai acontecer. Mas enquanto você não se conhecer, enquanto você não entender, né, você não trabalhar as questões internas, as pessoas podem te falar exatamente o que você precisa fazer, você não vai colocar em prática, você não vai dar o próximo passo. Então é muito simples, você tem que colocar em prática aquilo que você vê, você aprendeu uma coisa nova, coloca em prática. E aí você vai ver, aquilo serve para mim ou não. Se não servir, descarta ou deixa ali, guardadinho. Eu gosto sempre de falar, tem um mosaico, né? Um mosaico é um monte de peças, né, que quando elas se juntam, fazem sentido. Então, às vezes, no mosaico da sua vida tá faltando uma pecinha que não fez sentido ainda. Então, deixa ali guardadinho. E vai trazendo mais conhecimento. Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu posso comer melhor?
para me dar mais energia, para eu ser mais saudável, para estar no meu melhor peso, na minha melhor forma, né? Para eu realmente ter condições de ter a vida extraordinária que eu quero e desejo. Então aí o que acontece? Se você aprendeu uma coisa nova, aplica. Funcionou? Ótimo. Já deixa ali como uma nova rotina, né? Um novo hábito que você vai incorporar na sua vida. Não funcionou? Deixa ali nas pecinhas do mosaico. Vai que uma hora funciona, ou às vezes não, às vezes você vai ter que descartar. Se você viu que aquilo realmente não é para você, descarte. Mas vá para ação, pratique, né? Pratique, não tem como ter uma transformação se você não agir, se você não testar, se você não realmente experimentar a vida. Então, quando você experimenta a vida, ela fica muito mais rica, muito mais linda, porque você começa a ter experiências vindas de todos os tipos e coisas surpreendentes, né? Então se abra para a vida. Eu gosto de dizer que a minha vida começou quando eu disse sim para a vida. E dizer sim para a vida é se abrir para as experiências. É se abrir para aquilo que você tem medo, mas apesar do medo você faz, apesar do medo você vive. Então olha quanta coisa rica você pode começar a viver, experimentar quando você diz sim para a vida. Quando você se fecha, né? Quando você tem medo, quando você tem dor, quando você não quer que nada entre, que passe aquele bloqueio, quando você se protege tanto, o que acontece? Você também não deixa coisa boa entrar, porque você está fechado, é igual uma porta, uma casa que você deixa trancada com grade, com tudo, as persianas ou a porta trancada, com cadeado e fechado, não entra coisa ruim, mas também não entra coisa boa. Então, se abra para a vida é isso. Quando a gente entende que aquilo que não deu certo, teoricamente, não é uma experiência inútil ou algo negativo, é uma experiência que você aprendeu, você viveu, você se permitiu. Então comece a olhar tudo isso como uma viagem, né? Essa jornada chamada vida é uma viagem onde você vai ter momentos bons, momentos alegres, felizes, você vai estar realizada, mas vai ter momentos que você vai chover, vai faltar alguma coisa, não vai acontecer aquilo que você espera, você vai ver uma imagem feia, mas não importa, é a experiência. O que você aprendeu com isso? Então não descarte as experiências, não queira negar a sua vida de coisas ruins ou negativas, né? Porque é experiência. Então o que dá o valor para a experiência é você. O que determina se é positivo ou negativo é você. Lembra? Tudo é a partir de mim. Então eu olho uma experiência que para uma pessoa ela é traumática, ela é difícil, ela traz muita dor, para outra, ok, vou continuar minha vida apesar disso que aconteceu, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui que daí a gente já vai encerrar, que eu já estou bastante tempo, né? Eu lembro quando eu estava no processo de quando eu fui mandada embora, né, de um trabalho que eu tinha, porque na verdade já existia um movimento para isso acontecer e eu sabia e eu estava esperando. Mas o que aconteceu? Muita gente, quando eu fui mandada embora, eu fiquei super feliz. Eu fiquei assim, tipo, opa, aquela atitude que eu não tive, porque eu já queria sair fazia um tempo, né? Mas eu não tinha coragem, né? Eu admito que eu estava esperando que me mandasse embora. Então, viu? Eu já não estava sendo a autora, né, do meu barco. Eu estava simplesmente deixando que alguém tomasse a decisão. Não era eu que estava querendo tomar a decisão. Eu estava esperando. Então, quando aconteceu, eu pensei, oba, então agora é a oportunidade para eu fazer uma outra coisa, algo que eu goste, algo que eu me identifique. O que não deveria ser, né? Deveria ser algo que eu teria que ter tomado a decisão. Mas olha que engraçado, eu posso não ter tomado a decisão de pedir para sair, mas eu já estava tomando a decisão de mudar. Ou seja, eu estava traindo aquilo porque eu queria mudar. E foi engraçado porque 3 semanas antes de eu ser mandada embora, eu mandei um currículo para uma empresa que eu queria trabalhar. Então, olha como a vida é louca, né? Quando você faz um movimento na direção daquilo que você quer e você coloca uma intenção, as coisas acontecem.
E aí, o que aconteceu? Eu tava querendo ser mandada embora, eu não tinha força, né? Porque tem que ter uma coragem, porque você tem que realmente decidir, olha, independente se eu tenho trabalho ou não, não esperar que aconteça alguma coisa que eu arranje outro trabalho, né? Eu vou tomar a decisão que eu não quero mais estar aqui. Eu fiz esse movimento, mandei um currículo para uma empresa que eu queria trabalhar. E aí eu fui mandada embora no dia primeiro, né, do mês de agosto, até, nossa, faz 2 anos. Olha que louco, né? Que aconteceu essa experiência. Não, 2 anos. Não, 3 anos. 3 anos que aconteceu essa experiência. Olha como a vida muda muito rapidamente, né? O que aconteceu? No dia, 2 semanas depois, aquele currículo que eu tinha mandado, alguém viu e mandou uma mensagem para mim marcando uma entrevista. Era mais ou menos dia 15 do mês de agosto. Dia 29 de agosto eu estava trabalhando nessa empresa. Ou seja, eu fiquei 30 dias praticamente, né? Um mês sem trabalhar. E na época, quando eu fui mandada embora, eu lembro que eu pensei assim, bom, agora eu vou ter um tempo para eu me organizar, eu pensar o que eu quero, vou poder criar uma estratégia para minha vida. E aí eu nem tive quase tempo para fazer isso. E depois, quando eu entendi da autorresponsabilidade, eu entendi que tudo dependia a partir de mim, que eu deveria, né, sempre saber o que eu quero fazer, não deixar que a vida me leve. O que aconteceu? Quando eu estava nesse outro trabalho, né, comecei, logo depois eu descobri que eu queria ser coach e logo depois eu descobri que eu precisava, né, ser responsável e eu queria sair daquele lugar. Eu queria viver o meu sonho, eu queria criar condições para realizar, né, tudo aquilo que eu queria. Então o que aconteceu? Eu simplesmente me organizei. Eu lembro que eu falei para minha chefe na época, em dezembro, que eu queria sair, que eu realmente precisava, né, dar esse passo, e isso foi em 2017. Então, em 2018, eu só consegui sair em maio de 2018. Então, tem um ano e pouquinho aí que eu tô empreendendo, né, sozinha, sem estar, né, vinculada a um trabalho. Então, foi uma decisão minha. Então, eu tive um planejamento de dezembro, quando eu falei, até maio eu fiquei me preparando para essa mudança, para essa transição. Então, tudo depende de você. Não teria acontecido se eu tivesse esperado, né? Hoje eu estaria trabalhando lá, provavelmente, ou em outro trabalho, enfim. Mas eu tomei a decisão, eu quero ser empreendedora, eu quero ter a minha empresa, eu quero ser coach, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Depende de mim. Então eu tomei a decisão e fui atrás. Foi muito diferente da outra situação que eu esperei que me mandasse embora. Então é isso. Quando você toma, né, a decisão para sua vida, as coisas acontecem. É incrível. Você dá o passo, a vida se encarrega de dar o chão. Então confie nisso e faça o que precisa ser feito. Mas para saber o que precisa ser feito, você precisa se conhecer. Você precisa ver o que precisa mudar internamente. Quais as competências que você precisa melhorar? O que você precisa trabalhar, a sua ansiedade, o seu medo, a sua dor, a sua insegurança, a sua autoestima? O que você precisa trabalhar? E a partir disso, no passo a passo, você vai criando uma resiliência, você vai se moldando, vai mudando os hábitos e vai realmente se transformando para ser aquilo que você deseja. Existe uma coisa chamada plasticidade neural, ou seja, a gente consegue se treinar, se moldar. A gente consegue, sim. O nosso cérebro é capaz de ter novas conexões, de criar novas possibilidades. Então, depende de você. Mas só vai acontecer se você entender esse processo, se você se conhecer suficientemente para ver quais os padrões, né? Quais os pensamentos que você tem recorrentes, quais são as atitudes que reforçam aqueles pensamentos, porque daí só dessa forma, você tendo a consciência, você faz a mudança. Se você não tiver a consciência, não tem como mudar. E aí você vai tentar na força e você vai ficar sempre batendo com a cabeça em algum lugar e você sempre vai estar tentando e não está conseguindo alcançar o objetivo e não vai conseguir resultado e vai dar um passo na frente e 3 para trás e vai ficar nessa vida. Então, autoconhecimento é a chave para você realizar qualquer coisa. Porque a partir do momento que você se conhece profundamente, você consegue trabalhar aquilo que precisa para você atingir os seus objetivos.
Bom, era isso que eu tinha para hoje, né? A gente tá falando sobre essa reprogramação mental de 21 semanas. Se não me engano, eu tô na semana 17, eu acho. 17, 18, enfim. Então faltam poucas semanas. Eu sempre subo esse vídeo lá no canal, tem uma playlist chamada Reprograma Sua Mente. Então, se você não viu nenhum dos outros vídeos, então é a sua oportunidade de assistir. Lá eu falo sobre vários assuntos para que você realmente entenda a importância de reprogramar a mente, de você realmente colocar os comandos certos, né? Colocar hábitos certos para que você tenha a vida extraordinária que você deseja, tá bom? Então, essa live não fica gravada aqui, ela fica lá no YouTube. Então, seja muito bem-vindo. O canal é o Desafie-se Hoje, né? Então, lá tem outros vídeos sobre hábitos, mais de 200 e poucos hábitos que você pode dar uma olhadinha e saber se você tá, né, tendo hábitos positivos ou não. E aí fazer a mudança necessária, tá bom? Um ótimo dia, aproveita bem a semana, enfim, tenha uma vida extraordinária praticando bons hábitos. Um beijo grande, te vejo semana que vem, 9 horas, tá bom?